Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês, falando essa rodada, né, nesse meio de semana. E nós vamos falar aqui do jogo entre Botafogo e Bragantino. O Botafogo venceu por pra cá de 2-1. O time do Botafogo está na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, né? O time do Botafogo está na terceira colocação no Campeonato Nacional. E o time do Bragantino é o sétimo na competição, né? O time do Botafogo é o sétimo na competição, né? O jogo aí, né? O time do técnico, o Arthur Jorge conseguiu aí ganhar o jogo e dois gols do Eduardo, né? Dois golaços dele na partida e o gol da equipe do time do Bragantino foi marcado pelo Lucas Evangelista. Tá bom, pessoal? Que nós vamos falar aqui tudo sobre esse jogo que aconteceu aí na noite de quarta-feira, que nós vamos estar comentando para vocês aqui no Conversa de Torcedor. Mas antes disso, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva no canal do YouTube, compartilhando os nossos vídeos, ativando o sininho das notificações e também deixando aquele like que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho e também acompanhando também pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo que temos aí o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, às 18 horas, e também acompanhando aí também o nosso Conversa de Torcedor ao vivo, todo sábado a partir das 11 da manhã. Fiquem ligados na rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando também pelo YouTube do Conversa de Torcedor, pela Dial 98.7 FM, também pelo site rádio nsc.com e também pela Rádio Net, falando tudo sobre o futebol, também falando também sobre o esporte, também a Eurocopa, chegando aí a sua fase oitavas final, e também na Copa América, falando de seleção brasileira. Seleção brasileira tá aí na Copa América, tentando uma reabilitação na competição, e nós vamos estar aqui torcendo pelo Brasil, tá bom, pessoal? Mas voltando aqui à realidade do futebol carioca, falando sobre o Botafogo. O Botafogo conseguiu uma vitória importantíssima, de uns dois golaços, né, do Eduardo, inclusive. O Botafogo conseguiu um resultado positivo, importante para essa situação da equipe do time do Botafogo. Também o John fez umas grandes defesas, né, no segundo tempo, se destacando na equipe do Botafogo mais uma vez, né, dentro do que a gente pode dizer isso aí. Mas no primeiro tempo, inclusive, para a gente falar aqui sobre isso, para a gente dizer em que de uma primeira etapa muito morna no estádio Newton Santos, né? Uma etapa muito morna, né? No primeiro tempo, em que o jogo até teve gols, né? Algumas boas oportunidades, inclusive, mas pareceu que faltou, né? Teve uma que faltou algo para engrenar. O Botafogo, por exemplo, ou melhor dizendo, o Botafogo e Bragantino empataram em 1-1 o jogo no estádio Newton Santos, mas deram a sensação que poderia jogar mais, jogar melhor por conta disso. E se acelerasse um pouco mais os seus ataques, né? Inclusive temos aí, né, do ataque do Bragantino que tem aí, né, por exemplo aí de uma equipe que tem aí o Vitinho, o Bragantino tem o Vitinho, o Elinho e o Thiago Borbas, que estava substituindo aí o jogador, o jogador Eduardo Sacha, né? E o Botafogo teve aí um ataque bem diferente, né? Que teve uma coisa bem diferente por conta disso. E que a equipe do time do Botafogo teve aí com a situação aí do time do Botafogo de ter o Eduardo na equipe novamente, né? O Eduardo novamente na equipe do time do Botafogo, além do jogador Eduardo na equipe do time na equipe, né, do time na equipe do time do Botafogo, teve aí o Tiquinho Soares na equipe, né, do time do Botafogo, lógico. A equipe, o Luiz Henrique também, inclusive, o Luiz Henrique também, né, na equipe alvinegra. Então, a gente sabe muito bem, né, que o Botafogo também teve nos seus ataques. Mas o detalhe é esse. No lado do Botafogo, a questão era transformar maiores ações nos ataques em bolas na rede. E o Eduardo conseguiu e o Danilo Barbosa quase marcou de cabeça, né? Mas faltou mais intensidade dentro de campo. E de um lado do Bragantino, né? A aposta foi dos lançamentos longos, né? E o gol nasceu no lance do Elinho, passou por o Lucas Evangelista na cara do gol, deixou ele na cara do gol para fazer o gol, para fazer o primeiro
da equipe do time do Braga, o Massa Bruta, certo? Fazendo 1-0. Então, a equipe, né, do técnico Pedro Caixinha, né, teve aí a situação também de tiveram outras chances de marcar, né, na primeira etapa, por exemplo, com o Thiago Borbas, por exemplo, aproveitando a falha do John, mas o atacante se enrolou na hora de finalizar, na hora de chutar, perdeu a oportunidade e o Basto salvou o time da casa. Então, teve aí um jogo muito morno no primeiro tempo. Um jogo morno na primeira etapa, que poderia ser um pouco mais ativo, né? As duas equipes, inclusive, na primeira etapa, sendo muito mais ativas as duas equipes, né? De um lado, assim, relembrando para vocês aqui, que os atacantes do Bragantino, né? Por exemplo, aí com o Elinho, o Vitinho, né? Que estava jogando também como titular, e o Thiago Bomas na primeira etapa, bem visto que a equipe do time do Bragantino, lógico, tem aí as suas condições de intensidade dentro da equipe do time do Botafogo, ou melhor, do Bragantino, melhor dizendo, né, que tivemos aí dentro de algum detalhe por isso. No time do Botafogo, tendo aí uma escalação diferente, né, com o Eduardo no meio de campo, né, para fazer as jogadas, né, juntamente com o Tiquinho Soares no ataque, além também do Luiz Henrique, repito para vocês, tendo aí a situação também no ataque e de algumas alterações que tivemos aí, né, com a entrada do Marçal, né, que a gente não pode esquecer, né, que tem aí, depois de muito tempo parado, depois de muito tempo fora da equipe do time do Botafogo, voltando a ser titular. E na segunda etapa, né, que teve um Bragantino melhor em campo no segundo tempo, o Botafogo não jogou bem na segunda etapa, e o Botafogo o Bragantino foi melhor em campo, mas o Botafogo foi decisivo. Foi decisivo na hora de finalizar, porque quando as ações ainda estavam igualadas, né, entre as duas partes, inicialmente, o Alvinegro aproveitou para tentar aí tomar a frente do placar, né? Por exemplo, aí aos 6, o Eduardo com mais um golaço colocou a equipe do time do Botafogo na frente novamente. E porém, os paulistas cresceram de produção ainda na metade do segundo tempo. Aí o Pedro Caixinha, as trocas do Pedro Caixinha surtiram efeito na equipe do time de Bragança Paulista. Certamente aí, meus amigos, em que a entrada do Lincoln deu resultado, principalmente pelo Lincoln, que entrou na partida no segundo tempo, mas faltou a pontaria e os milagres do John no segundo tempo de partida, né? Que pegou aí de uma cabeçada, se não faz a memória aí, foi do jogador, do jogador, do próprio Lincoln, inclusive, ou do jogador Vitinho, para variar. Então, que impediu o empate da equipe do Bragantino, né, galera? Foi numa cabeçada do jogador do Bragantino que teve o desvio e aí a defesa do John conseguida aí pela defesa dele salvar o Botafogo mais uma vez. Por exemplo, no jogo do Grêmio defendeu no lance que o lateral Fábio cabeceou e o goleiro John defendeu, que até me lembro do jogo contra o Grêmio, né, no estádio em Cariacica. E o goleiro ainda fez uma defesa absurda, uma cabeçada do Vitinho. A gente está falando sobre isso aqui, do Vitinho. Então, então, meus amigos, o time do Botafogo com essa vitória chega a 23 pontos na competição, terceiro colocado, né? Vai encarar contra o Vasco da Gama, né? Assim, de uma maneira que o Botafogo vai entrar, né? De uma maneira decisiva, às 6h30 da tarde, 6h30 em São Januário. E destacando o brilho de Eduardo e as boas defesas do John, né? Porém, não foi um grande jogo do time do Botafogo, mas principalmente, assim, no segundo tempo, né? Principalmente, quando o Bragantino foi superior, Arthur Jorge permaneceu com duas trocas a serem feitas mesmo diante da superioridade do Paulista nos minutos finais, e o Bragantino perde posições, né, na tabela com essa derrota. É o sétimo colocado com 18 pontos ganhos, né? 7 pontos ganhos. Melhor dizendo aqui, o sétimo colocado na competição, né? 18 pontos ganhos, né? E volta a jogar aí também no sábado, né? Contra o Cuiabá, no estádio da Arena Pantanal, fora de casa. Então temos aí o Bragantino, né? Que tem aí o Pedro Caixinha, lógico, né? O time atualizando para vocês aqui, o oitavo lugar. Oitavo lugar na competição, oitavo lugar, atualizando com 18 pontos ganhos. Então, temos aí o time do técnico Pedro Caixinha, oitavo lugar com 18 pontos ganhos,
né, tendo melhor na segunda etapa, mas não conseguindo aí o gol de empate, e o Botafogo tendo aí as melhores oportunidades aí no primeiro tempo, né, teve aí das chances do primeiro tempo, mas o time do Botafogo não jogou bem na segunda etapa, tem aí a terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Então, falando do Bragantino, que o time do Bragantino jogou bem no estádio Newton Santos, mas não conseguiu transformar em oportunidades em gols. E o Lincoln entrou muito bem no segundo tempo, ao lado de Lucas Evangelista, criou várias oportunidades para empatar, mas pararam no goleiro John. Então, temos aí as palavras dos nomes, né, do jogo, né, falando aí do Eduardo e também do Tiquinho, né, do Eduardo Artilheiro e do Tiquinho Garçom, né, falando sobre isso aí. Então, né, que o Meia passou por problemas físicos, né, recentemente, perdeu a titularidade absoluta no ano passado, e após a batida ele elogiou o Tiquinho, o autor das duas assistências de seus gols. Então, elogiando ele aí, né? E tendo aí, e ele elogiando o Tiquinho, e o Tiquinho parabenizando o grupo pela conquista dos 3 pontos, que foi um jogo difícil contra um adversário de alto nível, né? Que o Tiquinho e o Edu, que é o Eduardo, falando o seguinte: eu e Edu nos conhecemos bem e a gente tenta se entrosar ao máximo, conversar fora de campo também. Então tem aí essa simbiose, né? Então tendo aí os dois tendo aí a capacidade de ter essa situação do time. Então, o detalhe é açaí. Então, 2 assistências do Tiquinho, que está voltando a ter até daquele Tiquinho Soares que o Botafogo quer conhecer, a torcida do Botafogo conhece muito bem, né, melhor dizendo, e o Eduardo também, né, fazendo gols e dando muitas alegrias ao torcedor botafoguense. Então temos aí o clássico entre Vasco e Botafogo às 18h30 no estádio de São Januário, e o Bragantino vai à Arena Cuiabá, Arena Pantanal, vai encarar contra a equipe do Cuiabá, lá em Mato Grosso, 18h30, horário de Brasília. Tá bom, pessoal? Gente amiga, muito obrigado a todos vocês pela companhia e mais um pós-jogo para vocês. Muito obrigado aqui no nosso canal do YouTube do Conversa de Torcedor. Se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando aquele like que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor, no Facebook e também no Instagram para vocês. E não esquecendo que temos aí o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas-feiras, a partir das 18 horas, em nosso canal do YouTube e também aos sábados, com o nosso programa ao vivo, a partir das 11 da manhã, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração. Acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor no YouTube, também pelo site radioNSC.com, pela Radiosnet e também acompanhando também pela 98.7 FM para vocês. A todos, muito obrigado a todos vocês pela companhia, fiquem com Deus e até o próximo pós-jogo aqui no nosso canal do YouTube do Conversa de Torcedor. Valeu, galera, e fiquem com Deus!